Pessoal, bom dia. Pessoal, esse vídeo aqui é muito importante para você que tem vontade de comprar um Fiat Idea ELX 2004. Não, perdão, ELX 1.4. Vai ser muito importante esse vídeo para você, principalmente para os mais antiguinhos, igual o meu que é 2007. Eu vou falar hoje sobre o consumo dele no álcool, que eu só uso álcool nele, e um pouquinho de gasolina, só porque minha garagem é rampada, então na hora que eu ligo fica mais fácil para sair, tá bom? Então mas eu vou dar uma palhinha sobre o consumo dele na gasolina também, tá? Mas não, já vou adiantar que na gasolina não compensa, mas no álcool dá para você tocar de boa. Então é o seguinte, eu vou fazer isso, vou falar um pouquinho sobre o consumo dele no álcool, e vou falar também sobre um problema que eu tive nesse carro quando eu comprei ele, e como eu resolvi de maneira simples e fácil e estou usando até hoje, tá? Então é importante que você preste atenção nesse vídeo se você tem vontade de comprar um carro desse aqui, e se você também já tem e também passa por esse problema, eu vou te falar todos os detalhezinhos, como foi que eu resolvi de maneira simples e eu estou usando até hoje, tá? Então é o seguinte, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é que quando se fala em consumo de combustível, você tem que ter na sua mente que cada um tem um uso. Cada um tem um uso. Então, por exemplo, o meu consumo que eu estou aqui hoje pode ser totalmente diferente do seu uso, tá? Então, eu vou mostrar o meu consumo hoje aqui e vou explicar para vocês o porquê que ele está esse consumo. Primeiro, já vou dar uma breve explicação sobre como que é o meu consumo, o meu uso do carro. Bom, eu uso o carro, pessoal, eu trabalho com venda informal, né? Eu trabalho na informalidade. Então, faço venda para as pessoas conhecidas, geralmente um pouco mais próximo da minha casa. Então, eu trabalho em casa e saio algumas vezes durante o dia. Então, por exemplo, a padaria que eu compro pão é um pouco perto da minha casa, só que é um subidão do caramba. Então, todo dia eu vou buscar pão de carro, tá? Quem manja de carro já entende mais ou menos o que eu quero dizer com isso aí, mas eu vou explicar direitinho. Ah, um cliente me ligou, tem que levar um negocinho ali. Então, eu vou sair daqui, rodo 1 ou 2 quilômetros, já cheguei na casa do cliente. Ou seja, eu ando trajetos, pessoal, bem curto, dentro do bairro, entendeu? Apagou a luz da garagem aqui, tá bom? Mas dá pra ver bem, né, Cleo? Tá escuro. Então, pessoal, aqui a luz da garagem aqui é do sensor. E como tá de dia, ela tá apagando, tá? Então, quando ela apagar, eu vou pausar e vou lá acender novamente. Então, o que acontece? O meu trajeto é muito curto. Na maior parte das vezes eu saio de distâncias muito curtas, então não dá tempo nem do carro esquentar, que é quando ele economiza mais depois que ele esquenta. É o pior trajeto que se possa imaginar em termos de consumo, tá? Ou seja, se o meu carro tem esse consumo que está aqui, no seu caso, duvido muito que não vai fazer muito mais do que o que está aqui, tá bom? Quem anda, agora, por exemplo, quando eu ando, por exemplo, como daqui lá para, por exemplo, da roda tipo 10, 12 quilômetros, São Bernardo, uma coisa assim, em São Paulo, 20 e poucos quilômetros, o consumo vai ser bem menos. Por quê? Porque você vai pegar aquelas avenidonas, entendeu? Você vai só encostar o pé. Aqui não, é lombada, é tudo, a rua bem esburacada, para falar a verdade. Então, o meu consumo aqui é o mais severo que você possa imaginar. A uma pessoa, por exemplo, que trabalha a 10, 12 quilômetros de casa, o consumo vai ser bem menos, tá bom? É como eu falo, o consumo. E tem a maneira de dirigir também, pessoal. No meu caso, eu sempre uso a estratégia do módulo chamada de cut-off. Cut-off é uma estratégia que o módulo tem, que quando você vai pegar uma descida, você nunca desça com ele desengatado. Sempre você engata uma marcha, pode ser segunda, terceira, quarta, depende da velocidade que você tiver, você engata uma marcha e desce engatado. Que é o que o módulo faz? Ele vai e corta o tempo de injeção e diminui bastante a injeção, chegando até a 50 km por litro de combustível durante o período que você está descendo. Por exemplo, você pega um trecho longo de descida, ele começa a aumentar lá, quando você coloca no para você ver o consumo instantâneo, começa a aumentar 20 km por litro, 30 km por litro, 40 km por litro, 50 km por litro. Então isso aí eu uso bastante no carro, tá bom? Porque é uma estratégia que já é útil para você economizar mesmo, né? Já foi feita para isso mesmo, né? Então agora eu vou mostrar o consumo aqui e vou falar como eu coloco sempre um pouquinho de gasolina. Eu vou falar, primeiro eu vou mostrar o consumo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Bom, o carro está com 166 mil quilômetros rodados, né? Vou apertar o botãozinho aqui. Ou não, vou falar de carro. Ele ainda tem 149 quilômetros para me rodar, com esse combustível que está aí.
Aqui ele está só no álcool, tá? Nesse momento ele está só no álcool. Ele rodou 516 quilômetros desde quando eu zerei ele a última vez. E ele está com consumo, não tem explicação melhor do consumo do que essa daí, tá vendo? 5,9, 6 quilômetros praticamente, com 1 litro de álcool, tá? O que mais que dá para mostrar aqui? Aqui é o consumo instantâneo, mas o carro não tá andando, não dá para mostrar, né? E aqui é a média, pessoal. Tá vendo aí, ó? A prova do que eu tô falando para vocês, que eu rodo bem devagarinho, 16 km por hora. Não é que eu sou, como é que fala, roda presa não. É porque eu só rodo em trechos bem, de muito movimento e ruas buracadas e dentro da vila, tá bom? A maior parte do tempo. Claro, às vezes eu vou para longe. Às vezes, dentro desses 500 e poucos quilômetros aí, eu já fui para longe também. Mas assim, a maior parte é aqui dentro. O que mais aqui? Aí é o tempo, né? 31 horas, eu acho. Tá, e voltou. Então eu vou botar de novo para vocês verem aqui, ó. 516 km dentro dele quando eu zerei o odômetro aí, né? 5,9 km, para vocês não ficarem com dúvida. Eu espero que não esteja piscando aí para vocês, mas se tiver é 5,9. Consumo instantâneo não tá marcando nada porque o carro tá parado. E a média de 16 km por hora, tá? Agora eu vou botar o celular para minha esposa gravar e vou falar uma coisinha para vocês aqui. Vocês perdoam o amadorismo, o amadorismo do vídeo aí, mas essa é a pura realidade. Então, pessoal, agora eu vou falar o porquê que eu não uso gasolina nesse carro, tá? Quando eu comprei esse carro, eu vou fechar aqui porque meu vizinho trabalha com serralheria e faz muito barulho ali, tá bom? Quando eu comprei esse carro, eu fiz teste nele com gasolina e para mim não compensava. Parecia que, se eu não me engano, ele fazia em torno de uns 7,5 mais ou menos só na gasolina. Fazia muito pouco, realmente ele fazia muito pouco na gasolina. Então você vê as pessoas falando, não, que esse carro não dá porque ele bebe muito, porque muitas vezes a pessoa só quer usar gasolina, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu passei a usar álcool. Eu passei a usar álcool. E olha, eu me dei muito bem nesse carro. Eu percebo muito bem. Por exemplo, quando eu pego uma estrada, pego uma rodovia e tal, que você vai só triscando o pé no álcool, você pode estar com 100% no álcool. Ele vai fazer em torno de 10,7, 11, até passando de 11 km com litro de álcool na estrada. É incrível. Na estrada, esse carro no álcool, ele é muito econômico. E já na gasolina, não me pergunte por quê. Ele bebe parece que mais que no álcool. Não sei te falar o porquê. Tá? Mesmo porque desde quando eu comprei esse carro aqui, eu só fiz os primeiros testes na gasolina e vi que não compensava e comecei a usar só álcool. Só uso álcool nele. Eu só ponho um pouquinho de gasolina e nem sempre, nem todas as vezes eu coloco. Às vezes, igual da última vez agora, eu completei só com álcool mesmo, né? Ainda mais que tá calor. Eu coloco tipo, vamos supor, vai, R$ 50 de gasolina e o resto de álcool. Que dá o quê? Dá 10 litros de gasolina, vai. Dentro da gasolina já tem 27% de álcool, ou seja, em torno de 7 litros vai ficar no total de álcool, né, de gasolina. O resto é tudo álcool. E eu uso assim, pessoal, e para mim a média é sempre mais ou menos isso. 6, esses dias mesmo ele estava com a média de 6 e pouco, mas aí eu comecei a rodar muito aqui dentro, nesse trajeto que eu estou falando para vocês. E agora está com 5,9. Vocês viram aqui, eu estou mostrando para vocês, tá? E aí o que acontece? Desde quando eu comprei o carro, eu não quis mais usar gasolina por causa disso aí. Que eu achei que na gasolina ele bebia, parecia que ele bebia mais do que álcool, tá? E aí eu comecei a colocar o álcool e tô assim até hoje. Vocês viram aqui no painel exatamente. E outra coisa, o painel marca certinho. Você pode fazer na caneta e pode olhar no painel que o resultado é o mesmo, tá? Agora eu vou aproveitar esse vídeo aqui, pessoal. Eu vou falar um problema que eu tive com esse carro aqui. A história vai ser um pouquinho longa, mas eu vou falar que é para vocês entenderem, tá? Eu comprei esse carro e ele não injetava o álcool na partida frio de manhã. E era da esposa de um colega meu e ela só usava gasolina no carro. E aí o que aconteceu? O carro não injetava álcool, não injetava gasolina de manhã. E aí eu conheço bem, razoavelmente bem da eletrônica do carro. Aí eu peguei e testei solenoide de partida, testei a bombinha, testei tudo ali, o relé, testei tudo e estava tudo funcionando, porém o carro não injetava, mesmo no frio o carro não injetava.
E eu peguei e levei, como eu não tenho um scanner, eu tenho um scannerzinho pequenininho, mas ele não pega nesse carro aqui. E aí ele também não faz adaptação forçada, né? Porque o que acontece, pessoal? Muitas vezes o carro perde uma coisa, ele perde uma coisa chamada AF, que é a relação ar-combustível, né? Porque a relação ar-combustível do carro a álcool é uma e do carro a gasolina é outra. No carro, a álcool é injetado bem mais combustível, tá? É 12 por 1, mais ou menos. E no carro a gasolina é 9 por 1. Aproximadamente 9 por 1. Então, o que acontece? Eu fiz todos os testes, tudo, e o carro não funcionava. Aí eu sabia que tinha que fazer uma coisa chamada adaptação forçada. O que é? Você coloca o scanner e pede para o scanner passar para o álcool. Porque às vezes o carro está sendo. O módulo. Vou acender a luz, pessoal. Continuando, pessoal. Aí eu levei o carro no eletricista e falei para ele passar o carro para reconhecer como se eu estivesse usando o álcool. Que dava a impressão de que o álcool do carro estava reconhecendo como gasolina de manhã e não injetava. Beleza. Ele fez a adaptação e no outro dia o carro também não pegou. Nisso eu já tinha testado tudo, já tinha trocado o sensor de temperatura, né, que poderia estar com alguma avaria. E mesmo assim o carro não injetou, mesmo fazendo a adaptação. Ou seja, o que é adaptação? Você põe o scanner no carro e pede para o scanner falar para o módulo que você está usando álcool. Que no outro dia é para ele colocar a gasolina para o carro pegar, entendeu? Mas só que eu sempre consigo fazer o carro pegar. Mesmo desse jeito eu dou meus pulos aqui. E eu, no começo eu também tinha outro carro também. Beleza. Aí ele fez a adaptação e no outro dia paguei tudo, no outro dia o carro não pegou. Não injetou de novo. Aí eu voltei lá, ele queria que eu deixasse o carro para ficar no outro dia para ele fazer o teste no carro de manhã. Aí eu questionei se ele não tinha um equipamento chamado década resistível, ele falou que não tinha e tal. Aí eu falei, aí ele falou assim, ó, eu tive um carro, não lembro se ele falou que era igual a esse, parecido, ele falou assim, ó, que eu coloquei um botão para dar a partida, ele falou para mim. Aí eu falei assim, eu já pensei nisso aí também, falei mais ou menos para ele, né? Aí expliquei, aí eu falei para ele assim, ó, então eu vou fazer o seguinte, que eu não tava afim de levar o carro no outro dia, né? Aí eu pensei assim, vou fazer um esquema para esse carro pegar no botão, tá? No botãozinho. Aí que eu fiz? Aí eu falei para ele, por onde que eu passo o fio aí? Que é tudo meio apertadinho ali na frente, né? Aí ele falou, não, você passa o fio aqui assim e tal, me mostrou lá, né? Um lugar bem facinho, eu não tinha visto lá. Aí eu expliquei para ele como que eu ia fazer. Eu expliquei primeiro eu ia fazer uma ligação, e quando você ligar, toda vez que ligasse o carro, injetava. Ele falou, não vai dar certo, tal, porque o carro vai estar quente, você vai injetar. Eu falei, realmente. Aí eu falei para ele, então vou fazer o seguinte, eu vou ligar, ó, vou colocar um botão em paralelo junto com o relé. Mas ele falou, mas aí você vai queimar o módulo. Eu falei, não vou queimar o módulo, porque eu vou colocar na saída do relé. Que o relé ele tem 4 terminais, 2 é a bobina e 2 é os contatos que vai fechar. Entendeu? Porque a bobina ela é independente. Quando o contato fecha, ele faz isso aqui, mas não tem nada a ver com a bobina. Faz só isso aqui. Aí o que eu fiz? Eu coloquei um botão que faz isso aqui, no lugar do. Que faz o relé fazer isso aqui. Mas não, ele não vai excitar o relé, ele vai só pegar e fazer isso aqui, ligando mesmo para injetar a partida. Porque eu já sabia que todas as outras. É só o modo que eu não queria mandar injetar mesmo. E assim eu fiz, pessoal. Eu nem mexi mais com isso, na questão de mandar ver exatamente qual que era o problema, né? Eu só peguei, coloquei um botãozinho aqui, aqueles botão que você empurra, ele dá o sinal, quando você tira, ele já tira o sinal, né? Já desliga, né? E liguei lá no módulo, no relé que faz a partida fria, tá? Ou seja, eu estou usando todo o sistema de partida fria, só que eu injeto quando eu quero. Que é aqui, ó, o barulhinho, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que fiz particular. Então, na hora que eu quero de manhã, tudo eu injeto, eu não dependo da injeção do carro, do carro injetar. E se o carro, por acaso, resolver injetar, também não vai atrapalhar nada. Do jeito que eu fiz lá, ele vai fazer o que eu faço com esse botão aqui. Se por acaso um dia ele resolver injetar de manhã, ele vai fazer exatamente isso que eu fiz aqui. E eu não quis mexer com o carro. Eu pensei, de repente o carro está fora do ponto e aí ele perde o MAP, né? Perde o sensor de pressão do coletor, pode alterar. E eu tinha percebido que eu achava que ele estava um pouquinho fora do ponto, porque o carro tremia um pouquinho quando ele estava na lenta, quando estava um pouco frio, né? Mesmo depois de um pouco quente. Só que eu achava assim, pô, vou acender a luz de novo.
Só que eu achava assim, pessoal. Eu achava que esse carro andava muito pro motor que ele tem. Aí eu pensei, se eu mexer no ponto, mesmo que ele estiver um pouquinho fora do ponto, mas ele tapa melhor. Porque eu sempre gostei do desempenho desse carro. É onde muita gente fala, ah, mas o carro é 1.4, o carro é grande. Tudo bem, pessoal. O carro é 1.4. O carro é alto, tem uma aerodinâmica que não sei, não, talvez não é tão boa a aerodinâmica dele, mas só que ele assim, ele é um carro que ele anda muito bem pelo motor que tem. Claro que você não vai comparar com 2.0, alguma coisa assim. Eu tô falando que por ser 1.4, na minha opinião, ele anda muito bem. Eu esperava bem menos dele. Então, tipo assim, eu pensei, esse carro tá meio fora do ponto, mas você sabe que o carro, se você alterar o ponto, muitas vezes ajuda o carro a andar um pouquinho mais, né? E eu achava assim, eu não vou mexer em nada. Eu faço esse botãozinho para dar partida aqui e tá bom demais. E nisso já faz 8 anos que eu tô usando o botão e não me arrependi do que eu fiz. Não gastei nada praticamente. Até tem o botão ali para um botão igual mais ou menos para mostrar para vocês ali. Ah, você sabe, é o botão que você só empurra para dentro e só dá o sinal. Quando você tira, ele já perde o sinal novamente, já desliga o sinal, né? E assim eu fiz. Coloquei esse botãozinho, eu mesmo dou a partida frio nele e não tive mais problema com esse carro com relação a isso aí. Se um dia eu for vender e a pessoa não quiser desse jeito, o que eu falo? Eu levo no mecânico, que tem scanner, tem tudo. Falo, ó, faz esse carro voltar a funcionar a partida fria. Pago lá o tanto que precisar pagar e o carro tá originalzinho do jeito que tá. Se a pessoa preferir deixar do jeito que tá aqui, não vou mexer em nada e vou explicar só para ela lá. Se eu quiser arrancar lá, eu vou mostrar para vocês ainda. Eu só vou chegar lá, tirar a tampinha, arrancar o relé, puxar os dois fiozinhos para cima, coloco o relé no lugar de novo, tá original sem problema nenhum, sabe? Simplesmente o que eu fiz foi pegar dois fios e ligar lá nos terminais do relé e ligar um botãozinho aqui. Então quando eu aperto o botão é como se eu fizesse isso aqui. Tá bom? É como se eu fizesse isso aqui. Eu vou mostrar para vocês agora, porque já um colega meu também fez isso no carro dele, que também não estava injetando, ele fez isso e deve estar usando lá até a hoje, se brincar. Eu vou dar uma pausada e vou mostrar para vocês lá no carro, lá na caixa de relé lá, como foi que eu fiz. Eu só não vou arrancar o relé fora, mas vou mostrar mais ou menos lá como que é para vocês. Agora eu vou mostrar aqui para vocês na caixa de fusíveis aqui, tá? Eu coloquei uma lâmpadazinha aqui para ajudar a gente, né? Ó. Deixa eu clarear mais aqui. Clarear bem para mostrar aqui. Tá vendo? O relé é esse pretinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Esse pretinho aqui. Então, tem um fio nele que tá ligado no buraquinho. Vamos supor, tem um buraquinho do relé, né? Que vai os encaixes na saída do relé. Eu simplesmente enfiei um fiozinho de um lado, o outro fiozinho do outro e encaixei o relé no lugar. O próprio relé tá segurando o fio lá dentro do buraquinho lá. Entendeu? E esses dois fios aqui, tá vendo aqui? Um que sai daqui, outro sai daqui, ele vai lá para dentro, lá no botãozinho. Então, quando eu aperto lá no botão, é como se eu estivesse ligando o relé automaticamente. Mas ligando, pessoal, vamos botar para mim. Mas só que é o seguinte, pessoal. Observe bem. Eu tô ligando o relé, mas tô ligando a saída do relé. Não tô mexendo com a parte que vai ligada no módulo. E quando eu falei isso o eletricista lá, como que eu ia fazer, o cara falou, meu, você muda essa parte, né? O cara que falou pra mim, né? O cara falou pra mim, mano, você manja pra caramba, velho. Perguntou se eu era mecânico e tudo, né? Eu falei, não, eu tenho conhecimento e tudo, mas por enquanto eu não pretendo trabalhar com mecânica, não. Ele me elogiou bastante, falou, é difícil você ver um cliente assim que manja igual a você, velho. Aí o que eu fiz? Eu, né, liguei aqui, tudo do jeito que tá. Vamos supor que eu quero botar o carro original. Eu tiro esse relézinho fora, puxo os dois fios para cima, arranco o fiozinho lá, tá original. E se o módulo um dia resolve injetar também por conta própria, tá funcionando normalmente também. Não atrapalha em nada esse que eu fiz aqui. Agora eu vou botar lá dentro do carro e fazer as considerações finais para você. Bom, pessoal, as considerações é o seguinte. O carro é muito bom, tá? O carro é baixa manutenção. É um trator, é um carro confortável, é um carro que não te cansa para você dirigir, é um carro barato,
só tem, eu diria que pra você que 99,9% dele é só qualidades. É muito difícil você achar um carro, um melhor custo-benefício do que esse aqui. Se você colocar preço e qualidade, é muito difícil. E outro carro é robusto. Coisas do dia a dia que precisa trocar, um pivô, um radiador, já troquei, eu mesmo troquei o radiador. Mas veja bem, 8 anos usando muito carro. E também eu não sei como esse carro era cuidado. Era de uma mulher, né? E quando eu peguei tinha umas coisinhas bobas aí. Mas assim, pra mim foi fácil de resolver. Se fosse uma pessoa um pouco mais que não tivesse conhecimento, sofreria um pouco mais, gastaria mais. Mas no meu caso eu mesmo resolvi praticamente tudo, né? Então, tipo assim, olha, eu só tenho elogios pro carro. Quando se fala de consumo, voltando ao consumo na parte de gasolina, é como eu falei para vocês. Para mim, na gasolina não dava, tá? Não dava mesmo, porque ele fazia quase a mesma coisa que no álcool. Não me pergunte por quê. E na estrada parece que fazia até mais. Ah, fazia até menos do que no álcool. Eu não sei te explicar o porquê, tá? Nunca parei para analisar isso. Eu só sei que como eu só uso no álcool e do jeito que eu tô usando para mim tá bom demais, eu também não quis mexer. Agora esse tempo foi mexido em uma par de coisa, rolamento disso, rolamento daquilo, né? Mandei dar uma boa geral, correr para ver, correr correr dentado, troquei bastante coisa deles, né? Agora no virador vou trocar o óleo dele de novo. Então, assim, as considerações que eu tenho para fazer é assim, no álcool você se dá bem com ele, mas na gasolina realmente fica puxado, tá bom? Quem fala que ele bebe muita gasolina realmente tem toda a razão de falar. E aí a pessoa fala, não quer saber de álcool, então para essas pessoas realmente fica complicado. Mas eu não, jamais eu vou deixar de usar um carro porque tem um álcool e não quero usar álcool, tá? Pelo menos aqui na região que eu moro vale muito a pena, tá? É uns mais de 30% mais barato o álcool. Para mim ele funciona muito bem. Eu ponho só um pouquinho de gasolina só porque minha garagem é rampada. Então quando eu saio, eu não tenho negócio de ficar esperando. Eu ligo o carro e já saio. Então eu só ligo o carro e eu já vou saindo logo. Então ali, com aquele pouquinho de gasolina, o carro já sai bem mais firme, você nem percebe. Se você colocar tipo R$ 60 de gasolina, às vezes nem precisa de injetar, o carro já pega sem injetar mesmo, né? Então só tem uma coisa para falar, o carro é excelente, tá? Quem fala que o carro bebe muito na gasolina não tá mentindo, tá falando a verdade. Só que às vezes a pessoa já põe tudo no pacote. O carro é beberrão. Não, pra mim no álcool dá pra tocar de boa. Esse carro já teve períodos, quando eu andava mais para lugares mais longe, direto, ele já não era 5,9, já era tipo 6,7, 6,8, 7 ponto alguma coisa, né? E se você sair todo dia para lugares mais longe, ele vai fazer tipo de 7 e pouco. E se pegar a estrada, pode ter certeza, o carro é super econômico. É um carro, não é cansativo, a suspensão Meu, pensa numa suspensão ótimo que esse carro tem aqui. Agora, uma coisa que o rapaz perguntou também. E outra coisa, para a família não tem, é muito bom, pessoal. Os bancos é um pouquinho duro, mas o espaço atrás, para quem vai atrás ali, é muito bom. Painel, um carro muito gostosinho para você dirigir, robusto pra caramba. Nunca troquei rolamento de roda desse carro, nunca. Nunca troquei rolamento de roda. Eu tinha um golzinho special, nem sei quantas vezes troquei rolamento daquele carro. Escapamento, tá aí, velhinho. Nunca troquei escapamento desse carro, tá? Então você já vê a robustez que é o carro. Se você cuidar direitinho, fazer o que tiver que ser feito, você não vai ter dor de cabeça com o carro. O carro é muito bom. A não ser que você pega um carro que já está todo zoado, né? Deixa eu acender a luz de novo. Mas se você pegar um carro que estiver arrumadinho e você cuidar do carro, você tem carro para você usar o resto da sua vida se você quiser, né? Assim, então ele perguntou, né, se essa aqui era a melhor versão que eu achava. Olha, assim, se eu fosse comprar hoje e eu tendo dinheiro para comprar, porque a diferença às vezes é pouquinha, eu procuraria o Essence 1.6 com motor e-torque, que já é um motor mais moderno, né? Um motor já com corrente comando, baixa manutenção. Inclusive meu cunhado tem uma 1.8, né? Uma Adventure 1.8, é baixa manutenção. Apesar que o dele precisou fazer o cabeçote, mas também eu não sei como que foi que ele cuidou do carro, né? Mas assim, se eu fosse escolher hoje, tendo a opção da 1.6, eu preferiria 1.6. Por quê? Porque a 1.6 ela já é 120 cavalos, essa aqui é 80 cavalos. Então, se eu já ando satisfeito com esse motor aqui, claro, gente, quando você pega uma subidona, você com um carro cheio de gente, você sente falta de motor. Vemos e convenhamos, tô te falando, é 1.4.
Mas eu falo pra você, por ser 1.4, ele é ótimo, o motor é muito bom por ser 1.4, mas claro que se você tá com um carro cheio de gente numa subidona, e você precisar dar uma acelerada a mais, ele vai berrar e não tem jeito, isso aí qualquer um carro vai fazer isso aí, né? Então, pra mim, o motor foi muito bem, pra quem quer economia, um motor bem projetado, mas hoje se eu fosse escolher, eu escolheria 1.6 motor e-torque, porque ele é 120 cavalos, esse aqui é 80 cavalos. Então, se eu já estou contente com isso aqui, com 120 cavalos, ia ser para mim muito melhor. Baixa manutenção também, a mesma estrutura, um carro robusto também. Inclusive, dizem que a Atrative, né, se eu não me engano, já tem a direção mais leve que essa daqui, que essa aqui eu não acho tão levinha, mas é hidráulica, mas não é tão levinha. Então, se eu fosse escolher, escolheria a Essence 1.6, tá bom? Não com câmbio duológico. Câmbio duológico eu não compraria, por quê? É o medo do desconhecido, pessoal. Pode até que seja bom tudo, mas a gente vê muita reclamação, a manutenção é caríssima, né? Então já eu não compraria. Talvez até compraria sim, mas já sabendo que eu poderia ter uma dor de cabeça e se eu tivesse alguém conhecido que mexesse e me falasse alguma coisa, tipo, ó, Ronaldo, pode comprar que se der algum problema a gente dá um jeitinho, não vai ficar tão caro. Mas eu sei que as peças do câmbio automatizado são muito caras, desde bomba, desde até aquelas kitzinhos de anéis de borrachinha lá já são caros pra caramba. E é difícil você achar uma pessoa que faça o serviço como tem que ser feito, né? Então, a conclusão é essa. Eu aconselho a Essence, mas se a sua grana é pouca e aparecer uma dessa daqui, você precisa de um carrinho, pode comprar sem medo. Se tiver arrumadinho, tá? E se não tiver, você vai gastar um pouquinho, mas você deixa arrumado também, tá? Você deixa arrumado também. Se for bem cuidado, você consegue dar conta do recado também, tá? É... Então, acho que é só isso mesmo por enquanto. Mais pra frente posso falar mais alguma coisa. Espero que tenha ajudado o rapaz que ficou com dúvida aí, né? Mostrei no painel aqui qual que é o consumo. É uma pena que eu não tenho bem o consumo certinho para falar só na gasolina, porque eu nem pretendo colocar. Do jeito que tá aqui tá bom. É álcool puro, então com um pouquinho só de gasolina, só para o carro ficar mais fácil para sair de manhã da garagem, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Se precisar fazer mais algum vídeo, se precisar responder alguma coisa que eu acho que tem mais gente que tá querendo saber também, eu faço mais um vídeo, não tem problema nenhum. Um abraço aí pro Eduardo Braga, pro Evaldo Braga e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês.